Então, pessoal, voltamos ao nosso intervalo. Aqui, intervalo, trocadilho ficou bom. Mas agora vamos especificar o que significa intervalo dentro do contexto de relatividade. O intervalo seria uma distância, não é bem uma distância, por isso eu vou botar esse aspas aqui, entre dois eventos. Mas o que é um evento? Um evento, eu estou falando, já falei algumas vezes hoje, né? Um evento é um ponto no espaço e tempo. Então, um evento é uma coisa bem simples de entender, né? Porque quando você vai, digamos, ser alguma coisa, algum acontecimento, né? Só para não falar evento de novo, né? Ele tem que estar localizado. Não basta você falar o lugar, você tem que falar o lugar e, digamos, a hora. Né? Não basta só a hora, né? Não basta só o lugar. Por exemplo, se em uma situação antes do mundo acabar, quando você saía, você tinha amigos e amigos reais, né? Não só ficava falando pelo celular, você falava assim, vamos no shopping. Aí você mandava essa. Vamos no shopping. Aí todo mundo ia perguntar, mas que horas? Então você fala só ponto de espaço, não significa, não especifica o seu evento aqui. Então você tem que falar do mesmo jeito que falar só o tempo, no sentido, a gente vai se encontrar daqui a 3 horas. Mas aonde? Né? Então você tem que falar o lugar e a hora, né? Para marcar alguma coisa, para marcar o rolê. Né? Então o evento é isso, o rolê. Pronto, achei não sei se vocês usam isso ainda. Não! Mas vamos lá. Então você tem um ponto, você tem o seu referencial inicial e dois eventos. Então alguma coisa acontece no ponto 1, no instante 1, e alguma coisa acontece no ponto 2, no instante 2. Isso não quer dizer que isso tem ligação. Simplesmente aconteceu uma coisa ou outra coisa. Vamos supor, isso a priori é um evento. Agora vamos supor que esses eventos em particular aqui, eles têm uma ligação. Então o evento 1 significa que tem alguém naquele ponto do espaço e ele está emitindo um feixe de luz, um sinal luminoso. E o que eu chamo de evento 2 é, aqui digamos tem outra pessoa aqui, né? Essa pessoa recebeu esse feixe de luz. Mas vamos supor que isso aqui é muito próximo. Então isso aqui só andou um dx, então só passou um intervalo dt. Então esse evento 1 acontece no ponto x no instante t, esse evento 2, um ponto x mais dx no instante t mais dt. E esses dois eventos têm uma ligação, que na verdade é que essa é causa e efeito. Né? Então ele saiu daqui e chegou aqui, é um feixe de luz. Então se ele é um feixe de luz, dx dt é c, porque a definição do feixe de luz tem a velocidade da luz, né? Lá no vácuo, nosso c. E esse aqui tem que ser o mesmo para todo referencial inicial, esse c, né? Não o x, não o t. Na verdade, necessariamente fica óbvio se eu mudo o x, né? Eu tenho que mudar o t porque o dx vai ter que ficar invariante. Mas aqui que eu fiz, eu joguei esse cara para cá e ele veio ao quadrado. Então é dx quadrado, é c quadrado, é t quadrado. E agora eu vou definir o que a gente chama de intervalo. Esse intervalo entre esses eventos infinitesimalmente próximos, dependendo do que for o seu evento, né? Você tem um cara no ponto 1, x, no instante t, um evento no ponto x mais dx, no instante t mais dt, o que eu chamo de intervalo entre esses dois eventos. Isso não necessariamente quer dizer que eles estão ligados, né? Você vê alguma coisa, outra coisa, esse intervalo é definido assim. Esse que chama de ds quadrado é a diferença dos quadrados. Então é dx ao quadrado menos c quadrado dt quadrado. Pode ser ao contrário, pode ser mais aqui e menos, não importa. Mas a questão é que é a diferença dos quadrados. Por que eu estou definindo isso? Porque eu quero. Né? Mas isso vai ter uma propriedade interessante que a gente vai ver ainda hoje. Então, no caso do nosso feixe de luz, né, que é aquela ali, é uma coisa específica, né, o intervalo 1 e 2 está conectando a propagação de feixe de luz, isso daqui é zero, né, porque é exatamente o que a gente viu, né, o dx quadrado é c quadrado dt quadrado. Então isso que a gente chama de intervalo tipo luz. Mas guardo isso por enquanto. Porque por enquanto eu só estou definindo coisas. Né. Mas aqui uma coisa que o problema que é importante é que tudo isso, esse dx e esse dt, eles fazem referência, né, ou eles são descritos por algum referencial inercial. Né, vamos supor que seja o k. Pode ser um outro referencial inercial observando os mesmos dois eventos. E como ele é um feixe de luz, para qualquer outro referencial inercial, seja um k', esse k' pode estar se movendo com relação ao k, a velocidade é c também. Né? Então é outro dx, é outro dt, mas é o mesmo c. Então esse ds quadrado também é zero. Okay? É daqui. Então isso daqui é igual a isso, que é igual a zero, para qualquer referencial inercial. Se é para um referencial inercial, tem que ser, se um referencial inercial é zero, ele é zero para qualquer referencial inercial. Então guarda isso por enquanto.
Então o que você pode aprender? Lição. Né? Então vamos supor de novo, você tem dois eventos, um tx, o outro tem mais dtx mais dx, evento 1 evento 2. Mas não é um sinal de luz. Né? Pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma partícula se movendo, ou eles podem nem ter relação. Né? Você deu uma topada aqui e alguém do outro lado da rua deu um espirro. Né? Então isso aqui não tem ligação um com o outro. Né? Então, ou pode ter, né? Pode ser uma partícula, mas a questão é que não é luz. Né? Então, se não é luz, aquele ds quadrado você vai pegar aquela diferença quadrado, pro k vai fazer, pro k' vai fazer. Eu não sei quanto dá isso, depende do autoprovento, depende do dt, depende do dx, também do um do outro, mas eu sei que não é zero. Por que eu sei que não é zero? Porque eu estou falando que não é luz. Né? Porque se é zero, necessariamente dx dt é c. Né? Então seria um sinal luminoso. Aqui é qualquer outra coisa. Então esse cara daqui não é, esse não é zero e esse não é zero. Então digamos assim, só que agora vem uma, estou olhando o Bob, tem uma condição, uma questão aqui. Esses caras são infinitesimos, né? E eles são infinitesimos que quando um zero, o outro zero. Quando um é zero, o outro não é zero. Né? E então assim, se os dois são zero, vamos supor que a velocidade bem muito é da luz. Você diminui, agora é 0. É uma partícula com velocidade 0,99999. Então esse cara não vai ser zero e não vai ser zero. Então eles saem do zero juntos. Né? Então, entende? Então você vai diminuindo, esses caras vão saindo do zero. E os dois são infinitesimos, então o único jeito desse daqui ter uma. Você manter essa relação é que eles sejam infinitesimos proporcionais. Então, na verdade, a única coisa que você pode colocar aqui é uma constante de proporcionalidade. Quer dizer assim, esse cara daqui não pode ser ds quadrado, não pode ser ds k' a quarta. Né? Porque senão esse cara daqui é pequeno, ou esse cara é pequeno, esse daqui seria muito, muito menor. Né? Porque essa é a quarta. Então não é infinitésimo da mesma ordem. Então eles são infinitesimos da mesma ordem, quando um zero, o outro zero, quando um não é zero, o outro não é zero. Então isso tem uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade, a priori, então de novo, agora eu botei isso mais específico. Tem um K, tem um K', aqui um 2, estão observando aqui evento 1, evento 2, os dois. Né? Essa relação de proporcionalidade não tem relação com o que está acontecendo, porque o que está acontecendo não tem nada a ver com quem está observando. Né? Então esse cara está observando dx, dt, esse cara está observando dx', dt', né? E esse cara tem a velocidade de v com relação a ele. Então, na verdade, essa constante de proporcionalidade, a priori, né, ela, vamos supor que a gente tem o ds, que a gente está descrevendo em termos do k. Né? Então, vamos botar tudo em termos do k. Então, esse ds, essa constante aqui, esse a, ela tem que ser função, digamos, de onde está, de forma geral, onde está o outro referencial, um instante do tempo, e a velocidade que esse outro referencial tem. Então, são as relações que um tem para o outro. Só que agora a gente vai usar as questões que esses dois caras são corpos livres. Né? Então, do ponto de vista deles, né, o espaço é homogêneo. Então, não faz sentido se eu falar que esse cara depende de onde esse cara está, então se eu mudo ele de lugar, essa constante ia mudar. Não faz sentido. Então, eu estou fazendo a diferença desse ponto para esse. Né? E esses caras aqui são todos corpos livres. Então, ele não pode depender. Se ele, como o tempo é homogêneo, aqui para o K não pode depender do tempo. Senão está falando que se eu faço isso hoje é um valor, se eu faço amanhã, essa constante é outra. Então pode depender do tempo. E o espaço é isotrópico. Quer dizer assim, essa velocidade v está para cá, esse vetor v, né? Então se o v está para cá ou o v está para lá, esse resultado vai ficar diferente. Então se eu olho para o lado, olho para o outro, mudou. Né? Então não pode depender do vetor v. O máximo que ele pode depender é do módulo. Essa é a única relação, digamos, real que existe quando você compara o K e o K'. Né? É que esse tem um módulo, uma velocidade para algum lugar. Para o lugar não interessa. Onde ele está não interessa. O tempo, onde o instante que aconteceu não interessa. Para a direção lá não interessa. Mas você sabe que está movendo com relação ao outro. Então esse V daqui é ok. É o único cara que pode sobrar. Então a forma mais geral, por enquanto, que a gente tem é essa constante de proporcionalidade ser função do módulo V. De que um se move com relação ao outro. Agora vamos aloprar um pouco mais. Né? Vamos dizer que número é esse. É fácil, é só aumentar, botar mais um referencial inicial.
Então, vamos chamar agora aqui de K, K1 e K2. E aqui faltou, né? Mas aqui seria K2. Ficou K, né? K, K1, K2. Então, o K1 tem velocidade V1 para o K, o K2 tem velocidade V2 para o K, e o K2 tem velocidade que eu chamo de V21 para o K1. É a velocidade do 2 com relação a 1. Claro que o 1, esse também tem velocidade para esse, para o outro, mas só preciso disso. E agora a gente vai repetir essa lógica comparando um com o outro. Então você tem o ds quadrado aqui do K, é o ds quadrado do K1, módulo do V1. Botei V1 sem nada, isso aqui é módulo. Mesma coisa entre esse e esse, aqui é V2. Mesma coisa entre esse e esse. Então aqui seria V21, velocidade desse com relação a esse. Beleza. Só que olha, o K1, aparece K1 aqui, aparece K1 aqui, K2 aqui, K2 aqui. Então você pode eliminar aqui e comparar um com o outro. Quer dizer assim, por exemplo, o que eu fiz aqui? V2, V1. Eu dividi essa equação por essa. Cortou os ds quadrado, aí ficou o AV2, AV1, ficou esse dsk2 quadrado dividido pelo dsk1 quadrado. Só que o dsk2 quadrado pelo ds aqui, dsk2 quadrado, dsk1 quadrado, é 1 sobre AV21. Então, isso dividido por AV21 igual a 1. Então, eu passei o AV21 para lá. É só ver daqui, manipulando aqui, você chega nessa relação entre os A's. Só que agora aqui, escrito do jeito que eu escrevi, vamos botar aqui mais uma vez, repare que do lado esquerdo da equação, você tem uma função do módulo de V2 e do módulo V1. No lado direito da equação, você tem essa função V21, ela não é só a função do módulo de V2 e V1, ela também é a função do ângulo que V2 e V1 fazem. Eu vou voltar aqui. Por exemplo, fiz aqui. Supõe que módulo de V1 é igual ao módulo de V2. Aí vamos supor que eles são opostos. Então o K1 está para cá, o K2 está para lá. Aí quando você pega o módulo de V21, né, é a velocidade relativa do 2 com relação a 1. A velocidade relativa a gente vai ver depois. Mas você tem uma percepção então que, vamos supor que aqui é o 2, né? Então o 2 vai vir o 1. O 1 está chegando para ele. Então esse cara vai ter uma velocidade. Agora vamos supor que o módulo é o mesmo, só que os dois estão na mesma direção. Então para o K, os dois estão andando para cá, com o mesmo módulo. Então quando você olha do ponto de vista deles, é claro que um está parado com relação ao outro. Então é o mesmo módulo de V, mas mudou o ângulo, mudou a velocidade relativa, que é o V21. Então a questão é que então, esse lado direito da equação depende do ângulo. Então aqui você tem uma separação de variáveis. Né? Você tem um lado da equação que depende de V1, 2, o outro lado depende de V2, 1, mas depende do θ. Esse ângulo aqui, o lado esquerdo não tem θ. Então isso aqui tem que valer para, dado, digamos, módulo de V1, módulo V2, essa igualdade tem que valer para qualquer θ. Interessa o ângulo aqui. Então a única forma disso ser satisfeito é que isso igual a isso igual a uma constante. Então esse A daqui tem que ser uma constante. Por outro lado, essa relação é A dividido por A igual a A. Então a constante, você sabe o resultado. Né? A igual a A dividido por A, aqui corta o A, então A é 1. O único jeito de satisfazer isso, né? Para um A não nulo. Conclusão é que ds quadrado é igual a ds k' ao quadrado. Então, essa quantidade daqui, ela é um invariante. Né? Ela vale para todos os referenciais iniciais, é a mesma. Então aqui a gente tem uma coisa que conecta os referenciais inerciais. Essa aqui é a coisa bacana. Então você tem, se no referencial inercial o cara está observando uma partícula andando, ela andou um dx no distante dt, então ela vai ter uma velocidade dx dt. Para outro referencial inercial, vai ser, a gente já teve que os tempos não são iguais, né? Que está se movendo, essa partícula vai andar um dx', não sei o que é, um dt', não sei o que é. Então vai ter uma velocidade v', que eu também não sei o que é. Né? A priori ainda não sei relacionar os dois. Mas eu sei que quando eu faço aquela diferença de quadrado, dá a mesma coisa. Então se eu aumento o dx, tem que diminuir o dt. Né? E vice-versa. Essa é a lógica. Ok? Aqui vamos, só para a gente arredondar para acabar o vídeo, né? Thank you, Jesus! Tá grandão? Alguns tipos de intervalos. Né? Os 3 tipos de intervalos. Que a gente já sabe que isso aqui é o mesmo para qualquer referencial inicial. Então se é o mesmo, isso aqui vai te dar um número. Então esse número pode ser diferente de quadrado, né? Então ele pode ser 0, positivo ou negativo. Então se ele é 0 para um referencial inicial, é 0 para todos. Se ele é positivo para um, é positivo para todos.
Se é negativo para um, é negativo para todos. Essa é a lógica. Então, digamos aqui, tem ds², vamos supor que ele é negativo. Então, você tem isso aqui se chama de intervalo tipo tempo. O que significa? Por que tipo tempo? Né? Porque do jeito que eu defini, né? Ele é menos, o ds² é menos c² dt² mais dx². Então, eu estou dizendo que o c dt é maior que o módulo dx. Se você vir o outro, na verdade o que define é isso aqui, né? Que parte do tempo é maior que parte do espaço, é tipo tempo. Então, se você pegar um livro onde a definição, o menos está ao contrário, os sinais são opostos, aqui seria positivo, não tem problema. Mas sempre quando o cara fala tipo tempo, ele está falando isso. Tipo luz, está falando isso. Tipo espaço, está falando isso. Independente de como define ds². Ok? Daqui. Então, se isso é negativo para 1, para referência inicial é para todos. Para 0 para 1 é para todos. Positivo para 1 é para todos. Isso aqui já embute num conceito importante, para a gente acabar agora, que é o que chama de quanto de luz. Então, suponha que você tem aqui eu já começar a descrever do jeito que a gente vai fazer. Esse eixo aqui é t e x, mas aqui eu não vou botar t, eu vou botar ct. Porque para que ter dimensão de comprimento? Porque c é uma constante na natureza. Né? É o mesmo para toda referência inicial. Então aqui é ct e aqui é x. Então aqui é tempo, espaço. Vamos supor que aqui você tem, digamos, um evento. Ponto 1. Botei aqui na origem, mas poderia estar em qualquer lugar. Então aqui está esse ponto 1. O que significa esse cone de luz? Significa, vamos entender isso daqui. Esse daqui seria o intervalo entre aquela questão infinitesimal, eu só peguei e somei infinitesimos aqui. Ao invés de ser dt, virou ΔT. Então, o que eu chamo do intervalo entre o ponto 1 e o ponto 2, se esse intervalo é tipo espaço, porque esse tem um índice aqui é o ponto 1, digamos, o primeiro. Esse aqui é o ponto 2. Esse intervalo é o que a gente chama de tipo espaço. Por quê? Se você for olhar aqui, olha, o x é maior que o ct. O que é essa reta aqui? Essa reta é de 45 graus. Essa reta é ct igual a x, né? Aqui ct igual a menos x. Né? Só que eu rodei para ficar o cone mais bonitinho. Então, como é que o x é maior que o ct? Esse aqui é um intervalo tipo espaço, e esses dois eventos não podem ter ligação causal. Digamos, não pode ser a trajetória de uma partícula, porque senão essa inclinação maior, a velocidade é dx dt. Né? Então, essa velocidade aqui, ela seria, se aqui é, digamos, positivo, esse cara daqui é maior, vamos supor que você divide por d, vamos dizer assim, ΔT. Tira um ΔT em evidência, ele fica menos c² mais Δx², ΔT², ΔT em evidência. Se isso é positivo, então estou dizendo que Δx, ΔT é maior do que c. Então, em algum momento, essa partícula teria velocidade maior que a da luz. Então, não pode ter ligação causal. Não pode ser uma coisa que aqui que está influenciando a outra coisa ali. Mas pode ser simplesmente dois eventos. Você tem uma topada no lado, uma topada, e do outro lado da rua alguém espirrou. Uma coisa tem ligação com a outra. Agora, digamos, se está aqui, esse daqui, se o evento 2 está em cima do que eu chamo do cone aqui, esses eventos, se eles têm negação, significa que eu emiti um sinal de luz. Você chama isso aqui de um intervalo tipo luz. Então, isso aqui não quer dizer que tem que ter ligação, né? Mas se o cara que está aqui é consequência do que saiu do 1, então é um feixe de luz. Que é o único jeito, porque ele tem que viajar com a velocidade da luz ao longo de todo o instante do tempo para chegar nesse ponto aqui certinho. E se ele está dentro do cone, esse intervalo aqui é negativo, a parte do CDT é maior que o ΔX, e esse cara daqui, então, é um intervalo do tipo tempo. Esse intervalo pode ser a ligação, pode ser, digamos, a consequência, né, da trajetória de uma partícula física. Ela estava aqui no instante zero, estava aqui no ponto zero, ela andou, está evoluindo, né, pode ter uma força atômica sobre ela, e depois no instante t, no instante ΔT, ela está aqui no ponto ΔX. Né. Então aqui o ΔX ΔT é menor do que c. Essa questão. Então pode ser a trajetória de uma partícula. Então aqui pode ter ligação causal, aqui não pode ter ligação causal, e aqui se tem ligação é um feixe de luz. Aqui se tem ligação causal não é um feixe de luz, é uma trajetória, digamos, de um objeto que não é luz. E a brincadeirinha, para a gente acabar, é que uma parte importante aqui desse cone de luz é porque ele te dá, ele divide esse espaço-tempo
eu não estou falando de espaço-tempo, mas aqui seria o seu espaço-tempo, em setores. Né? Tudo que está dentro do cône de luz para cima, né, é o seu futuro absoluto. Tudo que está no cône de luz para baixo é o seu passado absoluto. O que eu quero dizer? Assim, usando a palavra da moda, toda a sua trajetória, né, se você estiver no Big Brother, você pode falar, toda a minha trajetória está no cône de luz do passado. Quer dizer, assim, você nasceu, o seu nascimento é um evento, aconteceu em algum ponto do espaço e do tempo, aqui dentro, né? Sei lá, por aqui. Né? Então, no passado, lá no passado, num ponto aqui. Né? Então, toda a sua evolução está aqui dentro. Você não poderia estar localizado num X aqui da vida, num instante T, e isso marcasse esse ponto. Porque, se você está aqui hoje, né, não tem como você fazer isso e chegar aqui. Porque para fazer isso, né, uma coisa assim, em algum momento sua velocidade teria que ser maior que a da luz. Então, não é uma questão de que você não tem acesso a todos os pontos do espaço. Você tem. Né? Você pode, digamos, se você está aqui hoje, você pode, se você viveu muito tempo no passado, se você é imortal, né, você pode receber hoje uma mensagem enviada de muito longe. Né? Então, X lá longe. Só que essa mensagem tem que ter sido enviada a um passado muito distante. Né? Então, esse T lá embaixo. Né? Então, o cara, digamos, mandou um sinal de luz lá de longe, esse sinal de luz viajou e chegou você agora. Então, a questão é essa. Né? Então, não é que você não pode receber mensagem em um lugar muito longe, só que essa mensagem precisa, quanto mais longe o ponto está, mais no passado essa mensagem tem que ser enviada para chegar para você hoje. E o oposto aqui é o futuro. Então, todo o seu futuro está aqui. Aí você fala assim, nossa, eu quero ser um gênio e ganhar um prêmio Nobel. Só que tá aqui. Tá aqui, não tá. Tá fora do nosso cône de luz. Né? Então, o seu futuro está aqui porque você só pode... O máximo que você pode fazer, digamos, é enviar um sinal, digamos, andar muito perto da velocidade da luz para cá. Né? Então, você vai andar aqui bem perto. Então, você, por exemplo, nunca vai chegar nesse ponto do espaço, nesse tanto do tempo. Porque senão você tem que ser mais rápido que a luz. Então, todo o seu futuro está aqui, todo o seu passado está aqui. Essas daqui seriam partes, digamos, que você não, absolutas, né? Que você não tem acesso do espaço e do tempo. E uma coisa importante, que isso cria muita confusão com um estudante, quem nunca viu a relatividade, não é o caso da maioria de vocês, né? Mas é que, eu já vi muito isso em Física 4, é que as pessoas acham que, digamos, o cône de luz é uma coisa que da origem. Mas o cône de luz é uma propriedade de todo ponto do espaço-tempo. Né? Aqui desse espaço e tempo. Então, se você marca um ponto aqui, digamos, pode ter alguém aqui. Né? Então, nesse ponto tem associado a ele um cône de luz. Né? Então, se aqui tem um sistema físico, todo o passado dele está aqui, todo o futuro dele está para cá. Né? Então, esses pontos, cada um tem o seu cône, e esses cônes se cruzam. E aqui é importante salientar que a relação causal entre esse evento e esse evento na interseção dos cônes. Né? Ou pode acontecer, ou pode ter acontecido na interseção. O que eu quero dizer assim? O que eu quero dizer como relação causal? Quer dizer, relação causal assim, tem um cara aqui e tem outro cara lá em outro planeta, por exemplo. Aí a gente quer se comunicar. O que significa aqui relação causal? Né? É um afetar o outro, significa que eu envio uma mensagem para o outro e ele me manda uma resposta dizendo que ele recebeu. Porque senão, se ele não mandar a resposta, não sei o que aconteceu. Né? Então, vamos supor que eu enviei a mensagem para cá. Todo o futuro dele está aqui. Vamos supor que se esse cara está parado e esse cara está parado, ele só anda no tempo. Eu mando uma mensagem e ele vai receber. Ele vai receber por aqui. Tá aqui. Ele vai receber por aqui. Mas repara que ele pode, digamos, correr para a esquerda, que você está bem próximo da luz. Né? Então, o mais rápido que ele pode receber é aqui, nesse instante aqui. Então, ele recebeu e me mandou uma mensagem. Então, ele recebeu aqui, mandou a mensagem de volta, e eu posso receber essa mensagem, digamos, logo depois, aqui. Mas entende que tem que ser na interseção, porque, por exemplo, ele pode estar correndo para cá e eu posso estar correndo para lá. Né? Então, a gente se encontra aqui, isso quer dizer. Mas, assim, o fato... onde tem essa relação, onde você enviou, o outro recebeu e te mandou a mensagem de volta, ela sempre está na parte achurada, tanto daqui quanto daqui. Então essa aqui é a relação, na interseção dos cônes de luz,
é que há interação, ou que pode acontecer, né, uma interação causal entre esses eventos. Né? E esse eu acho que é o videozinho de hoje, o primeiro. Acho que deu para entender? Mais ou menos. Qualquer coisa pergunta. Valeu, até o próximo aí. Falou e fui. Oi, eu sou o Bob. O próximo vídeo será